Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agora já estamos gravando. Sou o Carlos Fujinaga, diretor cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão. Sensei. E, sou o coordenador pedagógico da instituição, chamo William Soares. Boa noite. Então, sejam todos bem-vindos para a edição número 71 dos workshops de língua japonesa da Aliança Cultural Brasil-Japão. E hoje é o 14º workshop próprio sobre anime song. A Aliança Cultural Brasil-Japão é uma instituição que completa 70 anos neste ano e durante todo esse tempo atuou é, no fortalecimento de laços de amizade entre o Brasil e o Japão por meio da cultura. Então, historicamente, praticamos desde haikai, origami, cerâmica, caligrafia japonesa, que é o Shodo, e atualmente temos vários desses cursos e também o ensino de língua japonesa. Inclusive, estamos com matrículas abertas para o curso de línguas. E, além dos cursos, nós temos também eventos presenciais na Aliança. Nossa sede fica em Pinheiros. E, eventualmente, na nossa filial, que fica na Liberdade. E, além dessas unidades, temos os cursos online e a parceria com o Shimane Kenjinkai, que fica na Praça da Árvore, aqui em São Paulo. E desde 2023, desde depois da pandemia, nós criamos este espaço online, os workshops online, para podermos discutir diversos assuntos sobre a cultura japonesa. Geralmente, os nossos workshops são 100% em português, no caso, as explicações, né? Para que todos possam compreender de uma forma melhor os assuntos ligados ao tema do dia. Então, o William Sensei já compartilhou aqui o material no chat. Então, Isso, eu vamos compartilhei começar. no chat e também no grupo de WhatsApp, mas ele será compartilharei a tela também, poderemos acompanhar por lá também, né? Antes de dar início à, à parte de analisarmos a letra mesmo, eu vou compartilhar a música. Não sei se todos já escutaram, mas antes de analisar, podemos, vale a pena escutar pelo menos uma vez, né? E no caso, falei que a gente está fazendo a gravação, né? Caso a gente disponibilize esse vídeo no YouTube, a parte da música vai ser automaticamente cortada. Então, para quem estiver assistindo no YouTube agora, é, eu peço que cada um pegue seu link e escute a música. Vamos lá. Bom, obrigado, William Sensei, pelo vídeo. É, É o seguinte, essa canção, o Shikure Tobesu, Kimi ga Kureta Mono, é, assim, nós estamos tratando como anime song, né? Só que, na verdade, o que foi utilizado como anime song no ah, anime Anohana, como é que é? Anohimi, Anohimi ta hana no namae o boku tachi wa mada shiranai. É, na verdade, é uma regravação pelas próprias seiyuu, as dubladoras das três personagens femininas do anime, né? Mas aqui nós mostramos o vídeo original gravado pelo grupo Zono. Acredito que, não sei se é um remix, mas a música original é de 2001. E uma coisa muito curiosa é que tem uma palavra-chave dentro dessa canção, que é o Junengo no Hachigatsu, o mês de agosto de daqui 10 anos. E, curiosamente, o anime Anohana
foi produzido em 2011, 10 anos depois que esta canção foi feita. Então, não é uma canção que foi feita para o anime, mas é uma canção que fez muito sucesso em 2001. Eu lembro dessa época. Na verdade, eu conheci a música na época original do Grupo Zone. E em 2011, quando fizeram o anime, os produtores lembraram dessa música e achou bem adequada, porque fala exatamente de verão, quer dizer, mês de agosto, 10 anos depois. E apenas como curiosidade, eu assisti mais 10 anos depois, porque eu acho que assisti em 2021, se não me engano. Será que foi em agosto também? Eu tenho anotado, mas acho que não foi em agosto. Mas a, a época, quer dizer, o ano coincidiu. E tanto Hum. que teve o comentário, cadê? É, é que já vi aqui que vieram diversos comentários sobre o anime, né? É, eu assisti há muito tempo atrás, ele é muito bonito, mas muito triste. Essa música toca na cena mais impactante do filme. Ah, e deu vontade de reassistir, ver que o clipe são várias crianças brincando. Tá me trazendo lembranças do anime. É, eu peguei esse comentário porque esse clipe foi feito bem antes do anime, né? Então, eu acho que podemos analisar a letra hoje de pelo menos esses dois aspectos, do ponto de vista do anime e do ponto de vista original do clipe. Então, vamos começar? Feito. Ah, Partir daí por a aqui. proposta é a seguinte: na primeira parte a gente vai tentar focar mais assim na parte de vocabulário, de tradução, sinônimos e eventualmente a gente vai colocar algumas referências do anime ou do contexto histórico do cotidiano japonês, né? Daí a parte assim que assim hoje eu acho que a gente pode deixar a segunda parte ou a parte final do workshop aí sim para conversarmos sobre o anime, eventualmente com spoilers. Mas a proposta para a primeira parte é focar nessa parte de língua japonesa e contexto cultural do Japão. E mudamos um pouquinho a apresentação para quem já participou das outras edições, né? Talvez note. É, temos marcadas então as palavras com um sublinhado de cores diferentes. Tá? Ao final do arquivo, para depois vocês se localizarem, tem a legenda do o que cada um significa, né? Mas a ideia é de que cada cor vai indicar uma classe gramatical diferente. Então, quem quiser acompanhar com a nossa tela, William, se você pode colocar lá no final, Assim, para quem quiser tirar uma foto, fazer um print, só para ficar mais fácil de acompanhar, né? Vamos ver, 10 segundos. Eu queria falar alguma coisa enquanto isso, mas não estou conseguindo fazer a contagem. Será que tá ok? Então vamos voltar e começar. Ah, vamos começar do título, William Sensei. assim. Então, Secret Tobes, né? Secret Tobes tá em inglês, mas acho que todo mundo aqui vai entender. É base secreta, que em japonês é Himitsu Kichi. Himitsu, que é segredo, pode ser utilizado em vários contextos assim de segredo. E Kichi, que seria a base.
Então, ah, também dá para usar assim, esse kit de várias formas, né? Por exemplo, base militar. é, então, então Himitsu Kit vira a base secreta. E eu não sei hoje em dia, mas fazer base secreta acho que era uma coisa que crianças do mundo todo gostava de brincar no passado, né? Tanto que tem diversos animes japoneses que falam de Himitsu Kit. O primeiro que me vem na cabeça é o 20th Century Boys. É, mas se for pensar assim, é, de uma forma internacional, tem a novela Carrossel. Eu assisti a versão original do final da década de 80 para década de 90. Lá também tinha aquela base secreta, né? Então, palavra-chave, Himitsukichi. Vou colocar aqui no chat, porque eu acho que não tem na letra, né? Se não me engano. Parece separado, né? Himitsu no Kichi. Ah, tá. Uhum. Mas, de qualquer forma, já vou colocar. Aí. Então, para minha geração, que assistiu Changeman, Jaspion, Flashman, esses heróis tokusatsu do Japão, ou não nem precisa ser, obviamente, da minha época, pode ser dos 60 também, mas o Himitsukichi também é uma palavra que aparece bastante nesses é, programas de heróis. E Kimi ga kureta mono. Kimi, que é você. ah, Geralmente quando aparece Kimi, entrega um eu lírico que muito provavelmente é um homem que está falando. Seja um homem, um menino. É, kureta mono. É, vou passar para o William sem ser. É uma Aí. gramatical. Kureru é o verbo, então, e que está na forma passada, né? É o verbo de dar, né? Ele tem uma peculiaridade que ele é utilizado, então, para quando outra pessoa, né, nos dá alguma coisa, né? Ou dá algo para alguém do nosso grupo, da nossa família, né? Alguém de fora dá algo para o nosso grupo. Mono é coisa, algo, né? Kimi ga kureta mono é aquilo que você me deu, né? Acho que a gente pode retomar aquela observação que a gente fez no workshop da semana passada de Kotowaza, que mono, quando a gente escreve em hiragana, fica meio aberto, né? É, aqui a gente imagina que é um objeto, seja concreto ou abstrato, é, mas é uma coisa, né? É, mas dependendo do kanji, pode ser pessoa, é, objeto, animal. Então vamos ver o que o eu lírico ganhou de você. Como falei antes, essa canção é de 2001, é uma música que fez muito sucesso na época, tanto que o grupo Zone é, cantou no Kohaku Tagasen, que é o grande evento musical do dia 31 de dezembro. Ainda continua esse evento musical. E Zone é um grupo formado por quatro garotas. E elas tocando instrumentos musicais. É uma banda é, feminina juvenil, né? Eu acho que é juvenil. É, e naquela época tinha o grupo Zon, tinha o grupo Roy Toberi, que é o grupo famoso pela música hum, Natsumatsuri. Aquela Kimi ga ita natsu wa toi yume no naka.
Mas, assim, eu tô trazendo como referência porque também é um grupo formado por meninas, assim, com certeza menos de 20 anos que tocam instrumentos musicais. Então, era uma tendência naquela época. Bem, hum, então vamos começando aqui a analisar a letra. É, nós fizemos então essa separação por cores, né, das classes gramaticais das palavras, mas a gente vai trazendo então conforme for relevante. A não ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, aí podemos tratar sobre isso. A letra então começa aqui na primeira estrofe. Kimi to natsu no owari, shourai no yume, oki na kibou o wasurenai. E temos, né, já o pronome segunda pessoa, kimi, como foi explicado, geralmente passa já essa impressão de que o eu lírico é o lírico masculino, né? Partícula to indica companhia, né? E natsu, verão, owari é final, fim. Natsu no owari é o fim do verão, né? Fim do verão com você. Aqui a gente não tem, bom, a gente tem logo em seguida, né? Shorai no yume. Shorai indica o futuro, né? A palavra para futuramente, futuro, mas é um futuro mais próximo, né? É diferente da palavra mirai, né? Que é um futuro às vezes mais abstrato, às vezes mais longínquo. Shorai é um futuro mais próximo. Shorai no yume são sonhos futuros, né? Eu acho que. Kibo, hum, Ah, desculpa, William, sem. Não, não eu concordo com a sua explicação, mas acho que uma outra forma de pensar, eu acho que o Mirai dá para pensar como um futuro absoluto, né? Assim, tipo, assim, mesmo que eu, por exemplo, deixe de existir amanhã, as outras pessoas uhum, vão chegar no futuro, que é o Mirai. Agora, Shourai, eu acho que dá para entender de uma forma assim como o futuro de uma pessoa, assim. Tanto que esse Shourai no Yume, né, o sonho de futuro, é, assim, geralmente quando os japoneses encontram uma criança, assim, tipo parente ou um adulto vai visitar uma escola, assim, chega e fala, Shourai no yume wa nan desu ka? Qual que é o seu sonho de futuro? Ou seja, é o que você quer ser, o que você quer ser no futuro, né? Então, eu acho que tem essa parte também. hum. E o Kina Kibo, né? Kibo são esperanças, né? Aspirações. O Kina indica que são grandes, né? Grandes é, aspirações ou esperanças, né? Wasurenai, que é o verbo wasureru na negativa, então não esquecer, não vamos esquecer, ou não esquecerei, não esqueço. Língua japonesa, a gente está falando de mirai, né? Mas a língua japonesa, ela não tem uma forma verbal que indica o futuro, né? Às vezes, alguns outros elementos vão nos ajudar a decidir, né? Mas pode ser que a gente tenha a forma que a gente chama de não passado, porque a única certeza é que não está no passado, pode estar no presente ou no futuro. Né? 10年後の8月. Então foi mencionado já anteriormente, mas é Hachigatsu, mês 8, né? Agosto. 10年後, né? Daqui depois de 10 anos. Então, no mês de agosto de daqui 10 anos. Aqui é importante mencionar que agosto é verão,
E é mês de férias das crianças, né? Acho que o videoclipe passa bastante essa imagem, mas então é pleno verão e as crianças estão de férias. É tanto que, assim, eu interpreto que esse Kimi to Natsu no Owari, a tradução literal é assim, ah, o final de verão que passa com você, né? Uhum, Mas de uma forma interpretativa, eu acho que esse Natsu significa Natsuyasumi, férias de verão. E as férias do verão do Japão tem 40 dias, né? Termina no dia 31 de agosto e conta 40 dias de forma retroativa. Dia 1º de setembro sempre é o dia do reinício das aulas, a não ser quando o dia 1º cai no domingo. Então, esse Natsu, eu acho que pode ser, dependendo da interpretação, pode ser pensado como o final das férias de verão. verdade, bem notado. É, o verão mesmo só vai acabar, né? Em setembro, meados de setembro, mas aqui acho que realmente faz mais sentido serem só apenas as férias. で、その10年後の8月、また出会えるのを信じて、また、né, advérbio, né, novamente. 出会える é o verbo deau na forma potencial. 出会える, né, poder encontrar, conseguir encontrar. Aqui a gente tem um no que ele vai substantivar isso daqui para poder receber o verbo que vem em seguida, que é shinjiru, acreditar, crer. Né? Então, basicamente, acreditar que, né, possamos nos encontrar novamente no mês de agosto de daqui 10 anos. E saiko no omoide o, né? Saiko no omoide o. Omoide é a lembrança, memória, né? Lembrança. Saiko se escreve literalmente o mais alto. Inclusive, é uma palavra que também às vezes é usada como gíria, acho que ficaria parecido com o que a gente tem de top, né? Vem sendo bastante utilizado. Ultimamente também tem essa ideia de mais alto, né? Mas Saiko seria então o mais incrível, o melhor, né, que está ali, né, mais alto. Saiko no Moide é a lembrança ou as lembranças, né? Então, que também na língua japonesa geralmente não marca plural. Então, a lembrança ou as melhores lembranças, né? Lembranças mais incríveis. Essa reticências a gente até podia fazer um exercício depois, assim, de complete a frase, né? Eu acho que dá para colocar diversas frases aí para você criar seu próprio universo, sua própria percepção de música. Sim. É, eu vou colocar aqui dois sinônimos não é sinônimos, né? Mas que o William Sensei explicou de aer. É, como tem esse matar, na verdade é reencontrar, né? Ideal, simplesmente ideal seria encontrar, seja a primeira vez ou seja algo marcado, assim, tal. Mas como é matar, é o reencontro. Então, mas uma outra forma de falar reencontro é o saikai suru, encontrar de novo. E outra palavra mais ou menos sinônimo assim é o meguriau, que meguru significa rodar, né? Assim, tipo, o mundo dá voltas e acaba se encontrando. Então, quando usa a palavra meguriau, já se torna algo mais dramático, mais predestinado, é, tem um simbolismo mais é, fortificado. Tem outro comentário que o William Sensei falou, essa questão do Saiko, achei muito legal essa.
equivalência com top. Mas, assim, o saiko é um elogio útil. Se você vai num show de uma pessoa e quer elogiar o show da pessoa, você fala saiko deshita, saiko datta. É, quando a comida tá boa, você pode falar que é saiko. Eu acho que quando você vai numa exposição de arte, daí acho que já depende um pouco. Mas, de qualquer forma, essa palavra é boa para deixar memorizado como um elogio útil. E com esse uso um pouco mais do vernáculo vulgar, né, do popular, às vezes a gente também vê escrito em katakana. Agora existe a kanji, e às vezes podem encontrar também essa grafia. Vamos lá. Deai wa futto shita shunkan. Esse futto shita, eu imagino que seja esse tipo pequeno para dar ritmo para música, né? Eu entendo que o correto é futto shita shunkan. É, shunkan seria momento, futo shita seria aquele momento ah, aconteceu alguma coisa do nada, sem nenhum precedente, é meio que de uma forma de coincidência. E o DI, como o William você colocou anteriormente, é esse encontro, né? Então, quer dizer que o acontecimento aconteceu de uma forma totalmente é, inesperada no Kosaten. Kosaten é aquela rua que cruza, é cruzamento, né? O Kosaten mais famoso do Japão é aquele lá de Shibuya. É, Nossa, tá me dando branco de novo, igual na É, semana passada. Shibuya Scramble. Scramble Kosaten, né? Isso, obrigado. O de Shibuya tem esse nome, Scramble Kosaten. Mas são os cruzamentos em geral. É, para quem é aqui de São Paulo, a gente fala que aquele cruzamento lá na Praça da Liberdade, entre a Rua dos Estudantes e a Galvão Bueno, também é um mini Kosaten, né? E Michi, que é caminho, Kaeri é voltar para casa, então Kaeri Michi é o caminho de volta. É, Koe o kakete kureta ne. Koe o kakeru, que também pode virar um substantivo, koegake, ou o koegake. Quando, bom, koe é voz, kakeru pode ser assim, tipo, jogar. Então, você está jogando a sua voz para outra pessoa, ou seja, você está chamando a pessoa, está convidando a pessoa, ou simplesmente cumprimentando. E Isho ni kaero. Isho seria juntos, é o together, né? E kaero vamos voltar. Então, Isho ni kaero supõe-se que os dois personagens dessa música moram na mesma direção, então estão saindo da escola e estão voltando juntos. Eu digo escola porque no Japão as crianças em idade escolar têm aquela regra é, se você está na escola, primeiro você volta para sua casa e depois você sai para passear, para brincar, para fazer as coisas que você quer, né? É, tanto que, já que aqui tem a palavra kaerimichi, tem outra palavra que é o yorimichi. Yorimichi, o yoru seria, assim, passar em algum lugar. Só que, num outro entendimento, yorimichi seria, assim, desviar do seu caminho correto para ir para outro lugar, né? Tanto que, sabe, sei lá, assim, tipo, num discurso de alguém que ganhou uma premiação com 50 anos,
Só que essa pessoa não se dedicou todos os 50 anos na mesma coisa, né? Assim, teve um momento que ela largou tudo e fugiu para outra área, tal. Daí, no discurso, quando é homenageado mais para frente, fala que teve um momento que eu fiz um Yorimite, que eu fiz um desvio de caminho, mas voltei. Pá, 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 pá. Então, é, ahn, essa é a regra escolar do Japão, né? Yorimichi sezu ni kaerimashou. Vamos, voltem para suas casas sem desviar o caminho. Aqui do ponto de vista gramatical, que eu queria destacar é uma formulinha que ela é muito assim prolífica para criar substantivos, que é a passar o verbo, porque a gente em aula chama de forma mas, né? Mas é a forma que o verbo toma para receber o mas, né? Então, deaimas seria o verbo, né, para encontrar-se na forma polida. A gente tem o deai. Então, essa forma, ela costuma gerar substantivos. Então, se o verbo é deau, né, o substantivo é deai. Se o verbo é kaeru, né, kaeru, o substantivo é kaeri, a volta. E nessa forma é possível produzir então os substantivos compostos, né? Liga-se a outro substantivo. Então, kaerimichi, o caminho de volta para casa, é um substantivo composto. Outro ponto que eu queria comentar é que aqui não é simplesmente o koe o kaketa, né? Koe o kakete kureta. Então, a gente tem aqui kureru, né? Que ele indica um benefício que a pessoa recebeu, né? Então, é algo parecido como você me fez o favor de me chamar, né? E ele também pode indicar, às vezes, que esse favor é espontâneo, né? Então, a outra pessoa, espontaneamente, né, me chamou para voltar junto para casa, né? E eu sinto uma certa gratidão em relação a essa ação, né? A pessoa me fez esse favor, essa, me deu essa ação que eu considero benéfica. Então, continuando, boku wa terekusasou ni kaban de kao o kakushinagara. Boku é uma das 40 ou 70 formas de falar eu em japonês, mas esse boku também indica que é um garoto ou um homem que provavelmente está falando. É, claro que no Japão, se você anda pelas ruas, é possível de você encontrar é, é, meninas assim que falam boku, né? Tanto que são chamadas de bokuko. Mas, assim, de uma forma geral, se está escrito boku, a gente imagina que é, é um homem ou possivelmente um garoto, o eu lírico. Terekusasou. Tereru é ficar envergonhado, só que assim, é, não envergonhado de fazer uma coisa ruim, né? Assim, tipo, uma menina fala pro menino que gosta dele ou simplesmente elogia ele, então o menino fica envergonhado nesse sentido. É, Kaban, interessante aqui. Kaban é mala, né? Só que Kaban, a gente imagina, por exemplo, aquelas maletas que a gente pega com uma mão. É, esse é um ponto que eu não tinha percebido, mas se a gente for pensar em crianças do chamado ensino fundamental, o equivalente ao nosso ensino fundamental, que é o primeiro ano ao sexto ano no Japão, geralmente usa o randoseru, que é um tipo de mochila bem característica dos japoneses, né? Que uh, é de origem alemã, mas que é bem característico do ensino fundamental do Japão.
Kao kakushinagara. Kao, rosto, kakushinagara, escondendo. Então, eu fiquei envergonhado, acanhado que fala? Envergonhado. É, e eu escondi meu rosto com a minha mala. É, daí, verso seguinte. Hontou wa, na verdade, totemo, totemo. Repete, né? Muito, muito. Ureshikatta yo. Estava muito contente. Então, William Sensei. Acho que não temos muito para comentar, mas a partícula dela pode indicar o meio de realizar, um instrumento de realização da ação. Então, se a ação é kakusu, esconder-se, né, esconder alguma coisa, o objeto está sendo kaban, né, esconder o rosto com a mala. O resto está tranquilo. Com a explicação, com a tradução está mais tranquilo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para mandar no chat e voltamos pro trecho necessário. Só um comentário. Então, até aqui, é, é uma coisa que eu e o William Sensei, a gente sempre coloca em questionamento quem que é o eu lírico dessa música. Ou seja, quem que são os personagens? Quem que tá cantando e para quem que tá cantando? Esse boku é uma indução forte para que a pessoa que está cantando é um menino. Tanto que no Japão, quer dizer, os meninos têm o koegawari, que é a mudança de voz que todos os meninos passam, né? Os meninos têm uma voz bem aguda é, até uns 12 anos, mais ou menos, e depois disso a voz vai ficando mais grave. E uma coisa interessante que as músicas japonesas fazem é que essa é uma música de eu lírico masculino, só que cantado por meninas, pelo grupo Zone. Então, é, existe uma forma de pensar que esse eu lírico, esse boku, é um menino que ainda não passou dos 12 ou 13 anos, e é por isso que está sendo cantado por voz feminina, voz aguda. Mas É, hum? o que aconteceu? Ana respirou fundo antes de morrer. Bem mansinha. Enfim, daí, Pensou. daí fica a questão. Então, quem que é o interlocutor? Eu acho que até onde viu, pelo que a gente viu até agora, muito provavelmente é algum colega de classe. Não dá para saber se é da mesma sala, mas alguém que estuda na mesma escola. E até hoje eu sempre pensei que era uma menina que convidou ele para ir embora junto. E digamos que o gatilho, assim, para eu fazer essa interpretação é esse Terek Sassone, porque não sei se eu tô equivocado, mas geralmente um menino não fica assim envergonhado quando outro menino te convida para ir embora para casa. Ainda mais considerando um texto escrito em 2001, quando os valores ainda eram mais restritos, né? Só que daí eu tava vendo esse vídeo o vídeo oficial do Grupo Zon, que aparecem dois meninos, né? Porque se for pensar em base secreta, etc, tal, é, com certeza faz mais sentido serem dois ou mais meninos, ou um grupo grande de crianças. Só que
Apenas pela letra, eu sempre pensei que o eu lírico era um menino com uma menina. Eu trouxe esse assunto por causa desse A. O que é esse A, né? O A, sim, pode ser simplesmente uma. Qual que era a figura de linguagem? Interjeição? Isso, interjeição. Hanabi são os fogos de artifício e, no caso do Japão, os fogos de artifício realmente são uma arte, assim. É, eles desenham é, animais, objetos, usando os fogos de artifício. E o céu de agosto é, é característico pelo Hanabi, né? E Yozora, Sora é céu, Yo é abreviação de Yoru, que é noite, então Yozora é o céu da noite. E Kirei ni saite, saku é florescer, desabrochar. Só que como Hanabi, que é a palavra que significa fogos de artifício, remete a um fogo em forma de flor. Porque o fogo sobe em forma esférica e depois se espalha pelo céu como se fosse uma flor se desabrochando, né? Por isso, aqui nessa música tem essa metáfora que o fogo de artifício desabrochou. Kirei ni, de forma bonita, de forma linda. E chotto setsunaku. Chotto é pouco e setsunaku. Acho que a gente pode falar mais sobre essa palavra, que é uma palavra bem interessante, mas acho que a tradução mais útil é triste. Mas pode significar triste, melancólico. É, é uma palavra mais complexa e versátil do que simplesmente triste. Ah, mais uma vez. É, kaze, o vento. Jikan, o tempo. To, tomoni, juntos. E nagareru é o verbo fluir. É, então, o vento e o tempo, quer dizer, o vento flui, ou seja, o vento vai passando junto com o tempo. E assim, E, queria só comentar, tratar do comentário que a Sabrina mandou. Já ouviu falar que Setsuna é efêmero. Mas aí é muito parecido, mas são palavras diferentes. Setsuna realmente pode ter essa ideia de efêmero, né? Mas Setsunaku vem de Setsunai, aí já é outra palavra. e só um E complemento, Setsuna para mim, na verdade, é um tempo muito curto. Não quer dizer, não quer dizer, a palavra Setsuna em si não traz o efêmero, eu acho. Efêmero é meio que uma interpretação da palavra. eu Setsuna eu acho que é lembrei. uma escala de tempo, eu acho, se não me engano. É Efêmero o seria Hakanai. exato. Tipo, sabe? É, se você escreve uma poesia, é, sei lá, você escreve um haikai, né? Sei lá, fogos de artifício, 5 segundos, a escuridão. 5 segundos, você está falando só o tempo, né? Então você não está falando que o tempo você não está falando que é efêmero, que é triste, nada assim. Mas quem lê esse poema pode interpretar que é algo efêmero. Nesse ponto é um pouco parecido com Shunkan, né? Só Hum? indica um momento do tempo, mas às vezes pela interpretação a gente pode chegar em outros resultados. Aqui a gente tem também o adjetivo kire, é bonito, belo, acompanhado aqui da partícula ni, tá indicando a forma em que a ação se desenvolve ou que é realizada.
Então, kirei ni saite é desabrochar lindamente, né, de forma bela. E a partícula H ela indica o sujeito, então quem desabrocha são os fogos de artifício, né? Hanabi ga kirei ni saku. Então, os fogos de artifício eles se abrem, né? Eles explodem, estouram, desabrocham lindamente no céu noturno. E kaze ga jikan tomo ni nagareru. Nagareru é fluir, né? Então, o vento ele flui junto com o tempo, né? Que jikan ga nagareru é uma combinação bem comum, né, do tempo fluir, né, passar, o que talvez seja fazer uma aproximação, né, da brisa que a pessoa sente como marcação do tempo passando, né? E aqui, voltando ao comentário da Sabrina, né? Acho que a Hanabi é uma coisa que eu teria problema lá no Japão, porque eu não suporto o barulho deles estourando. Eu, particularmente, nunca estive no Japão em época de Hanabi, ou seja, em agosto. Só que a imagem que eu tenho é que Hanabi do Japão é mais silencioso ou tem um barulho mais espaçado em relação por exemplo, fogos de artifício que eu vejo nos estádios de futebol ou no final do ano. Não sei se Guilherme você já teve essa experiência ou alguém mais aqui É, presente. eu não estive lá no verão, mas na época que eu estive e assisti um show de fogos, eu também não achei tão barulhento. Que lógico que pro nível dos japoneses, assim, de silêncio deve ser barulhento para eles, né? Mas eu acho que em relação ao nosso fogos de artifício, acho que mesmo fazendo a medição em decibéis e tal, eu tenho uma impressão que é mais silencioso. Mas no comentário, sempre que fala de Haikai, lembro de um que eu li em um dos livros da Aliança. Noite de verão, abro a janela, mosquitos entram. Eu vou aproveitar o comentário porque um spoiler que o nosso próximo workshop, que vai ser na sexta-feira que vem, vai ser um workshop exatamente sobre haiku, haikai, senryu e outros poemas é, 575. Ou seja, que tem 17 sílabas, ou no caso, 17 moras. Então, em breve a gente vai soltar as informações, mas já está confirmado para sexta-feira que vem. Ah, O que- ah, podemos passar para o próximo, né? Uhum. Ureshikute tanoshikute. É, essa parte também, esse tsu pequeno, né? Eu acho que é um tsu, assim, desnecessário na forma, quando a gente usa uma linguagem mais formal, só que de uma forma informal, coloca mais esse sentimento, essa empolgação que era muito contente, era muito divertido. E, esse ureshikute tanoshikute, né? Estávamos contentes, estávamos nos divertindo. E Boken é aventura. Iroiro indica assim várias alguma coisa. Shitane é verbo suru, então fez. Então éramos felizes, nos divertimos bastante e também fizemos diversas aventuras. E Hitari, duas pessoas. Himitsu, segredo. Kichi, base. E Naka, dentro. Dentro da nossa da base, que era segredo entre nós dois. Aí. E aqui, acho que, claro que a gente pensa do ponto de vista musical, né?
transformar ureshikute em ureshikute, talvez seja um pouco pelo tempo, pela métrica, mas podemos comentar que realmente é bem comum como uma forma bem realmente informal de enfatizar algo. Porque apareceu aqui o advérbio de intensidade totemon, né? Informalmente, para enfatizar, é possível acrescentar, né, esse kisai totemon. Então, ele pode aparecer em algumas palavras, talvez até aqui o caso do futoshita, né? Eu encontrei o futo dicionarizado, é uma forma que já existe há algum tempo. Então, podem ser formas de enfatizar o significado da palavra, mas sempre nesse contexto mais informal. Eu acho que além do informal, dá para indicar uma coisa infantil também, né? Sim. Porque essa coisa de verão daqui 10 anos, a gente pode pensar eu lírico tanto como é, alguém que ainda está assim, algum tempo depois de 12 anos, ou que já está falando do passado, relembrando da. Quer dizer, alguém que já está com 22 anos relembrando o passado. É verdade. Então aqui a gente repete, né? Kimi to natsu no owari shourai no yume o kina kibou wa wasurenai. Então, o fim das férias de verão, vou interpretar férias de verão, tá? Que estive com você, nossos sonhos sobre o futuro, nossas grandes esperanças, não vou esquecer. É, e aqui, né? Naquela época, nós acreditávamos que poderíamos nos encontrar mais uma vez é, em agosto, 10 anos depois. Tipo, essa frase eu acho que dá para pensar nessas duas formas. Tanto que as crianças ainda estão com 12 anos, ou alguém que já está com 22 anos é, e que naquela época pensava desse jeito. Só que se for nessa hipótese do eu lírico ter 28, de ter 22 anos, dá para pensar que esse reencontro não aconteceu, né? Mas isso a gente pode discutir na segunda parte do workshop. Daí a parte nova. ちょっと君が、席外しますね。すぐ戻ります。すいません。OK。君が最後まで心からありがとうを叫んでたことを知ってたよ。君, então, é você. É, saigo é fim. Só que nesse caso, até o fim. Porque tem o made, né? Saigo made, até o fim. Kokoro kara, a partir do coração, do fundo do coração. Arigato, que é obrigado. O verbo sakebu, que é gritar. Ou assim, soltar a voz com toda a força, né? E o verbo shiru, que é saber. Então, eu sabia que você estava falando de uma forma bem alta, bem forte, as palavras obrigado, do fundo do coração até o último momento. E 涙をこらえて笑顔でさようなら切ないよね。É, namida, que é lágrima, koraeru. Koraeru seria segurar. Assim, nesse caso, segurar as lágrimas, mas poderia ser, por exemplo, também ikari o koraete, que seria segurar a raiva. Egao seria o sorriso. Kao é rosto, né? Então, egao seria sorriso no rosto, ou simplesmente sorriso. E sayonara, o sayonara que a gente
fala em português até, né? Portuguesado, mas esse sayonara tem aquela questão que quando a gente fala sayonara é uma despedida mais definitiva, assim, tipo a pessoa vai viajar e não vai encontrar é, por algum tempo. É que assim, é engraçado que quando a criança sai do prezinho, da educação infantil, assim, ah, aprende a cumprimentar sayonara na hora de sair da aula, né? Mas no ponto de vista de adultos, sayonara é mais dramático, assim, tipo, você não vai falar sayonara para alguém que você vai encontrar no dia seguinte mais uma vez. E aqui, mais uma vez, apareceu Setsunai, triste, melancólico, etc. Tal. E repetimos o Saiko no Moideo. Um, excelentes memórias, reticências. Complete a frase. Que é o que eu queria destacar do ponto de vista do idioma é aqui a gente tem sakendeta. Geralmente primeiro em aula ensinamos sakendeita, né? Sakendeita. Então teria um i aqui, mas que na fala do dia a dia muitas vezes acaba sendo omitido, né? Mesma coisa aqui, shiteita, fica shiteta. Hum, hum, é só isso. Deixa eu ver se eu tinha algum. Eu tinha algum comentário. Kokoro kara arigatou, sabendo que eu shita yo. Não, agora eu não lembro o que eu estava pensando, mas na hora que o William Sensei estava ausente, eu estava falando que esse Koraete pode ser Namidao Koraete, que é segurando as lágrimas, e Kario Koraete, que pode ser segurar a raiva, Warai o Koraete, quando você não pode rir numa situação séria, você está com vontade de rir, então você segura o riso. É... Kimi wa saigo de koro kara arigatou, agora eu não sei se eu tinha outro comentário. Qualquer coisa eu volto depois. É... Ah, a interjeição, né? 夏休みももう少しで終わっちゃうから。夏休み, agora apareceu a palavra inteira, né? Férias de verão. Atoskoshi é mais um pouco. E owachau é uma forma de dizer que vai terminar. Então, puxa, puxa é uma interjeição que eu inventei agora, né? É, puxa, as férias de verão já está no fim, vai acabar daqui a pouco. Daí, essa é uma parte que eu gostava muito dessa música, desde quando eu escutava em 2001. É, Taiyo to Tsuki Nakayoku Shite. Sol e Lua tenham um bom relacionamento entre vocês. Kanashikute, sabishikute, kenka mo iroiro shita ne. É, então, kanashikute, então teve também momentos tristes. Sabishikute teve também momentos de solidão. E Kenka, que é briga, então também teve momentos de briga. Isso tudo dentro da base secreta dos dois. Aqui, do ponto de vista de grafia, eu queria comentar que a gente tem interjeição A com segundo A menor, mas é comum também escrever com os dois, né? A do tamanho normal. E o achau é uma forma mais casual de o
teshimaru, né? Ou ateshimaru. Né? Ah, e eu peço desculpas, a indicação de leitura, acabei não verificando o que foi colocado automaticamente. Estava como gatsu, certo? É tsuki, Romaji, tá certo? Depois eu vou enviar o arquivo com a correção. Ah, então, esse verso eu acho muito legal. Gostava muito dessa metáfora, que, assim, se tá falando para o Sol e para a Lua fazerem não sei se dá para falar que é fazerem as pazes, ou ficarem juntos, ou não brigar, etc, tal, é porque, assim, o Sol e a Lua nunca aparecem juntas, né? Ah, durante o dia é o Sol, durante a noite é a Lua, e acho que dá para pensar de diversas formas, assim, tipo, que um tá correndo atrás da outra, ou que nunca estão juntas, mas de qualquer forma quer dizer que se o Sol e a Lua vão correndo, quer dizer que o tempo está passando mais rápido. Então, esse Nakayokushite seria uma metáfora, assim, para o tempo parar, para o dia não avançar, para esse momento não se esgotar. Então, a estrofe seguinte, repetição do que já vimos, né? Kimi ga saigo made kokoro kara arigatou o sakendeta koto shite yo. Namida o koraete, egao de sayonara, setsunai yo ne, saikou no omoide o. Então, mais uma vez, eu sabia que você gritava ou falava em voz alta, obrigado, do fundo do coração até o último momento, é, mas dissemos adeus com um sorriso no rosto, suportando as lágrimas. E isso foi muito triste. E é, lembranças excelentes. 突然の天候でどうしようもなく、突然de repente, tenko. Tenko é uma palavra muito comum no contexto japonês que, assim, as crianças geralmente estudam numa escola perto das suas casas, né? É, só que quando os pais, no Japão acontece muito dos pais serem enviados para trabalhar em outras cidades. Então existem crianças que todos os anos muda de escola, muda de cidade. Então esse tenko seria a palavra mudança de escola, que normalmente significa escola de outra cidade. Tem alguns casos assim que é tipo a criança vítima de bullying assim e faz tenko é, para algum dentro da própria cidade, né? Mas tenko em si seria mudança de escola. Doshio nai. Não tem o que fazer. Não- É algo que está fora do poder das duas crianças. Daí. 手紙書くよ、電話もするよ、忘れないでね、僕のことを。 Tegami é carta, carta escrita à mão. É, tanto que na língua japonesa tem o T dentro da palavra, né? Pra, assim, tá bem claro que é escrito à mão. Embora você possa escrever Tegami com Word, né? Não tem problema. Mas a palavra Tegami tem a letra T.
Vou escrever cartas, vou te telefonar. Lembrando que 2001 ainda as pessoas não tinham celular, então esse telefone era o telefone discado, não necessariamente discado, né? Mas naquela época já tinha os telefones de botão, mas é o telefone da casa, não é o telefone pessoal, portátil, celular que a gente tem. Wasurenai de ne, não se esqueça de mim, quer dizer, não se esqueça, boku no koto o, de mim. Itsumademo, para sempre, e Futari no Kichi no Naka, é, dentro da base dos dois. Acho que podemos acrescentar um vocábulo, aproveitando que foi comentado sobre um motivo bem plausível para o Tenko, né, para mudança de escola, que é justamente essa mudança do local de trabalho, né, mas ainda na mesma empresa que é o Tenkin, né, usa o mesmo Ten. Então, Tenko é mudança de escola. Inclusive, acho que muitos mangás, anime, começam com a premissa de que chegou uma, um aluno que se transferiu de escola, né? Chamamos de Tenko se Tenko. E, ah, e aí, outro ponto que é interessante tratar, às vezes em sala de aula, quando pedimos pro estudante escrever alguma frase, né, com alguma coisa a mim, né, eu, de mim, é comum que vejamos o pronome direto. Então, boku o wasurenai de ne, seria uma frase talvez seja comum de vermos em sala de aula, mas em japonês, nesses casos, te acrescenta esse koto, boku no koto, né? Também para dizer que gosta de alguém, né? Kimi no koto, né? Maru-maru-san no koto ga suki. Não vem direto o pronome, tá? Pode vir, né? Mas geralmente não vem direto o pronome. Tá? Essa ideia de que gosto de tudo que envolve a pessoa, talvez o negócio do esse koto precisa entrar nesses casos. Boku no koto wa surenai de ne. Ou não se fala boku wa surenai de ne, não é comum. Boku no koto. Deixa eu fazer só um comentário. Essa é a parte mais interpretativa, né? Mas na época que eu escutava essa canção em 2001, tinha essa coisa de, assim, realmente as crianças brincavam de base secreta, né? Uma coisa não sei se vocês já viram em doramas assim da década de 80 que tem o campo lá e tem uns canos de concreto, os chamados dokan. Assim, só entrar lá dentro era um Himitsukichi, era uma base secreta. Ou às vezes assim eles encontravam uma caverna, não digo uma caverna, né? Assim, um espaço assim dentro da montanha e falavam que era base secreta. Daí assim um caminhão, um carro, um ônibus abandonado. Mas no fundo, na época que eu ficava escutando essa música 25 anos atrás, eu ficava pensando se esse kit era uma coisa que existia de forma concreta, de forma real, ou se era uma metáfora, assim, que é, representava o relacionamento entre os dois personagens. Então, Kimi to Natsu no Owari zutto hanashite Yuhi o mite kara hoshi o nagame. É, com você, os últimos dias de férias de verão, zutto hanashite. Uh, Zutto, por todo o tempo, por muito tempo. Hanashite, conversar. Conversamos por muito tempo. Yuhi, o pôr do sol. Mitekara, ou seja, depois de ver o pôr do sol,
Hoshi o nagame. Observamos as estrelas. Hoshi, estrela. Nagameru, verbo observar. Kimi no hoho. Hoho seria bochecha. Então, a sua bochecha. Nagareta, namida. Namida, lágrimas. Nagareta, no outro contexto eu falei que era fluir, né? Porque o tempo flui, toki ga nagareru, kawa ga nagareru, o rio flui, só que nesse caso é as lágrimas que rolaram pelo rosto. Ou seja, fluir é movimento de líquido, né? De fluido. Então aqui, esse nagareru seria a lágrima que escorreu, que fala, que Recorrer também. que é? É, para lágrimas, às vezes também usa correr, né? Correu nas suas bochechas. Nice. Obrigado. Zutto wasurenai. Não vou esquecer nunca. Kimi ga saigo made oukiku te fukuta toki to wasurenai. Isso aqui é bem parecido com uma das estrofes anteriores, né? Então, okiku, grande, te, mão, verbo furu, seria sacudir, né? Então, te o furu seria o tchau, né? O movimento de fazer tchau, sacudir a mão. Só que como é okiku, então, não sei se vai aparecer aqui na tela, mas levanta as mãos assim bem alto e vai dando tchau. Movimentando o braço inteiro, né? Fazendo um Uhum. movimento bem amplo. Pensando bem, não precisa ser com as duas mãos como eu fiz, né? Mas é o tchau com a mão estendida. E kitto wasurenai. Esse kitto, na língua japonesa oficial, no Hyojungo, Kitto seria muito provavelmente eu não vou esquecer. Kitto wasurenai. Só que no oeste do Japão, Kitto seria com certeza. Então, então fica nessa questão, né? Com certeza não vou te esquecer, ou muito provavelmente não vou te esquecer. Mas pelo japonês, digamos, entre aspas, de Tóquio, podemos entender que muito provavelmente não vou te esquecer. Dakara, koshite, yume no naka de zutto ien ni. Dakara, por isso, koshite, desse jeito, yume no naka de, dentro do sonho, zutto eien ni. Eien ni é eternamente. Nossa, apareceu zutto 3 vezes com nuances ligeiramente diferentes um pro outro. Diferentes. Esse era um ponto que eu ia levantar. Zutto hanashite. Tem esse zutto, então, que indica que algo perdura, né? Toda a duração da... a- uma ação perdura por todo um espaço ali de tempo, né? Zutto hanashite, ficar conversando o tempo todo, né? E com a negativa, zutto wasurenai, passa mais essa ideia de que nunca, né? Não importa quanto tempo passa, nunca vou esquecer. E aí o último, também com essa ideia, né? De eternamente. Zutto, de certa forma, o significado dos três é meio que o mesmo, por indicar essa ideia de, né, durante um certo período, né, aquilo perdura. Só que às vezes esse período é indeterminado, é para sempre, né? Então pode ter essa ideia de para sempre, nunca ou o tempo todo, né? O problema é quando a gente traduz precisa fazer essas adaptações, mas o significado é meio que o mesmo. Outra coisa que eu comentei, esse furo, né, sacudir, acenar, ele passa essa ideia então de um movimento amplo, mas geralmente tanto para ter o furu, né, a gente tem também kubi o furu. Kubi é pescoço, mas de certa forma pode indicar tudo do pescoço para cima. Né? Kubi o furu, acenar com a cabeça, é sempre na horizontal, sempre não, né? Indica fazer
né, movimento de negação com a cabeça. O Kito, em aula, às vezes eu brincava que é o eu acho com certeza, né? Eu acho com certeza que isso vai acontecer. E às vezes passa essa ideia de uma certeza que você não consegue ter, né? Quando você encoraja aquele colega que não sabe se vai se sair bem na prova, ele fala, que toda jogo desse, né? Com certeza vai ficar tudo bem, eu acho. Acho que tem um pouco dessa ideia de que não dá para garantir, mas a gente quer acreditar que é 100% de certeza. É, porque por uma tradução de música fica ruim falar. Provavelmente não vou te esquecer, né? É, então não dá para saber o que vai acontecer, mas quero acreditar que nunca vou esquecer. Aí só um complemento desse furo. Eu entendo o furo como um movimento pendular, Ah, porque o pêndulo do relógio é furiko, né? Que usa esse kanji. E também, assim, batou furo. Uma pessoa que rebate no beisebol o, com o taco, tem esse movimento. No caso do beisebol, não dá pra falar que é pendular, mas circular, né? Assim, movimento que vai e volta, vai e volta. uhum. Então, Kimi to Natsu no Wari Shourai no Yume o Kinaki wo Wasurenai. Já repetimos, né? 10年後の8月また出会いのしてrepetimos. 君が最後まで心からありがとうを叫んでたことを知ってたよ。É tudo repetição, né, aqui. Sim, Então, Elias, você poderia voltar um pouco? Já é o final? já final. Então vamos só fazer a leitura em português, já traduzido, né? Então, Kimi to Natsu no Owari Shourai no Yume o Okinaki wo Wasurenai. É, o fim das férias de verão que passei com você. Falamos dos sonhos do futuro, das grandes esperanças, não vou esquecer. É, acreditava em poder nos reencontrarmos mais uma vez no mês de agosto, 10 anos depois. Eu sabia que você ficou gritando obrigado do fundo do coração até o último momento. É, suportávamos as lágrimas e dizíamos adeus com um sorriso no rosto. Isso era muito triste. Então, lembranças excelentes, lembranças excelentes. Poderíamos escutar mais uma vez a canção? E lembrando mais uma Tá, vez que na versão gravada vai ser cortada, né? Essa parte. compartilhar aqui. Compartilhar. Ou senão, eu acho que já podemos interromper a gravação. Daí passamos o vídeo e depois já partimos para a parte mais de nossa discussão, né? Sim, Então, encerro aqui a gravação.